Os nossos cumprimentos para você que está nos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube, também pelo Facebook e ainda pelo blog do Toninho. Nós estamos na redação do blog do Toninho, no oferecimento da Anhanguera. A gente acredita em você, do Lojão do Amigo Bonfim, da Sim Internet em ultra velocidade. E hoje nós convidamos para uma entrevista, para um bate-papo, a senhora Maria Luzia Moreira Pinto. Ela reside na cidade de Guarulhos e vai contar a história dela para a gente. Ela é de Presidente Venceslau e você vai saber o que faz atualmente hoje a dona Maria Luzia Moreira Pinto, que é mãe de uma pessoa muito conhecida em Presidente Venceslau, relacionada à educação, a professora Adriana Moreira da Cunha, da ETEC, tá bom? Dona Maria Luzia, é um prazer recebê-la. A gente sempre vê aí a senhora relacionada às imagens, né, que são postadas pela Adriana na internet, e hoje nós estamos tendo o prazer de conhecê-la. O prazer é meu, Toninho. Eu acompanho, né? Eu estou lá em Guarulhos, estou longe, mas eu acompanho o seu blog, tá? Sempre que eu dou uma olhadinha assim, pego o celular, já acompanho para eu saber das notícias de Venceslau. Através de você a gente sabe tudo, não só de Venceslau, do mundo, né? Tá bom, é um prazer estar aqui com você. E olha só, a dona Maria Luzia, ela tem 68 anos e é vencesauense. Sim. Fala um pouco de sua vida em Presidente Venceslau. Então, eu sou vencesauense. Na verdade, eu sou vencesauense, mas eu cheguei aqui aos 11 anos. Tá? Eu venho de Minas Gerais, Virgem da Lapa é a minha cidade de origem. É uma cidade lá do Vale de Jequitinhonha, a cidade mais pobre, a região mais pobre do Brasil. Norte de Minas, divisa lá com Bahia. Lá eu nasci, lá eu fiquei até os 11 anos. Aí, depois a minha família veio para São Paulo. São Paulo quer dizer estado de São Paulo. A gente veio para Venceslau. Aqui eu fiquei até os 19 anos, tá? Estudei até acho que a 8ª série aqui e tive um relacionamento que não deu certo. Foi quando nasceu a Adriana nasceu aqui em Venceslau. Eu tive que então interromper meus estudos e fui para uma fazenda, onde a minha mãe, que é viúva, trabalhava em uma fazenda do senhor Enio Pipino, uma famosa fazenda Ponte Branca. Ponte Branca fica em Teodoro, não? Isso, Pontal do Paranapanema. Pontal, lá em Teodoro, né? Isso, um pouquinho depois de Teodoro. É uma fazenda muito bonita, tinha uma eu me lembro dessa fazenda que eu fui uma vez lá, tinha um lago. Ainda tem. Com trapiche para pescaria. Isso, ainda tem, é uma fazenda muito bonita e eu ainda tenho um irmão que trabalha nessa fazenda. Então a minha mãe morava lá, minha família morava lá. Eu fiquei lá até quando a Adriana tinha 1 aninho. Só que aí a vida tinha mudado, eu tinha que fazer outra coisa, eu não podia ser mais filhinha de mamãe, filhinha de papai. Eu tinha uma filha para criar. Então eu saí daqui de Venceslau, ou melhor, da Ponte Branca, e fui para São Paulo. Aí em São Paulo eu comecei como doméstica, tá? Comecei estudando. E daí então eu, de doméstica, a patroa não gostava muito que as empregadas estudassem, teria que só trabalhar. E ela simplesmente um dia me disse: se você está estudando é porque você vai embora amanhã. Se você, antes de ir embora amanhã, vai hoje mesmo. E eu fui embora e o Mackenzie me acolheu. Eu comecei como estagiária no Mackenzie, tá? Lá eu fiz o 2º grau, lá eu fiz contábil, sou formada em contadora e lá eu fiquei a vida inteira, são 36 anos. Mesmo depois de formada, eu não saí do Mackenzie, lá eu continuei. Só saí do Mackenzie depois de aposentada, tá? Eu estava aposentada, conheci o Agostinho, tá? Casei-me com o Agostinho e daí não tinha sentido mais, porque ele morava e nós moramos hoje em Guarulhos, tá? E não dava para continuar trabalhando. Então eu fiz uma negociação com o Mackenzie e o Mackenzie amigavelmente me dispensou. Vejam bem, a dona Maria Luzia, ela esteve numa das mais importantes universidades do país e por décadas, né? É algo assim fantástico. E a gente quer explorar mais um pouquinho desse assunto junto com a dona Maria Luzia.
Como que foi essa estadia, essa presença da senhora no Mackenzie? O Mackenzie foi tudo na minha vida, porque eu comecei lá como estagiária, tá? De informática eu comecei como estagiária, digitadora, tá? O centro de processamento de dados era bem pequenininho, eles disseram para mim, através do patrão da pessoa com quem eu trabalhava, ele que me arrumou, que me indicou um estágio lá, que eu fui pedir para ele um estágio no Hospital 9 de Julho, onde ele era diretor, ele disse, Luzia, aqui nós não admitimos estagiário, mas eu vou te mandar para uma universidade, é tudo que você precisa. Então eu fui para lá, me apresentei, eles me disseram, você pode vir como estagiária. Trabalhava numa locadora de veículos durante o dia e em determinadas horas eu ficava como estagiária no Centro de Processamento de Dados do Mackenzie. Eu fiquei lá uns 3 meses mais ou menos como estagiária e apareceu uma vaga de auxiliar de escritório. Então eu não deixei para depois, eles me ofereceram uma vaga e eu abracei. Tá? Abracei essa vaga e fui estagiária de informática, fui digitadora e tive um longo caminho. Eu terminei como secretária do gerente de informática lá do Mackenzie. Tá? Mas o Mackenzie é fantástica, é uma universidade maravilhosa. Todos os alunos são pessoas jovens, cultas. Foi o Mackenzie que me deu essa experiência, me deu vida. Tá? O Mackenzie foi tudo para mim. São 36 anos, tá? Tenho uma amizade até hoje lá e eu aprendi muito no Mackenzie. É uma universidade que eu recomendo para qualquer pessoa. Eu estou conversando com a dona Maria Luzia Moreira Pinto, num oferecimento do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, e também da Anhanguera, a gente acredita em você, e ainda de Assim Internet em ultra velocidade. Bom, agora a gente tem, no meio dessa história toda, né, que a dona Maria Luzia Moreira está contando para a gente, nós temos uma pessoa que é a Adriana, né, que é uma pessoa muito querida em Presidente Venceslau. Nesse inteirinho todo, nessa história toda, dona Maria Luzia, qual foi assim, o seu relacionamento e a presença da Adriana nisso tudo? Então, a Adriana, eu deixei a Adriana com a minha mãe lá na Fazenda Ponte Branca, tá? Porque eu não tinha outra alternativa, eu tinha que me virar, eu tinha que cuidar da vida, eu tinha que me sustentar, tá? E mãe solteira, de que maneira, como eu iria sobreviver, como eu iria cuidar da Adriana? Então deixei a Adriana com a minha mãe e fui para São Paulo, fui trabalhar de doméstica. Só que eu nunca não abandonei a Adriana, tá? A relação continuou e mais forte ainda, porque você mãe, tá? Deixando um bebê de 1 ano, o coração fica partido, né? Então eu deixei a Adriana aqui, mas fui embora, fui tratar de sobrevivência, é uma questão de sobrevivência. Mas 1 ano eu fiquei assim distante, porque eu não tinha recursos para ir e vir. Depois que eu me estabilizei, depois que eu entrei no Mackenzie, depois que eu já tinha um salário, tá? Aí a coisa mudou. Eu vinha mensalmente para Venceslau. Tá? Eu estava lá, trabalhando, estudando, mas se tivesse feriado, eu estava aqui em Venceslau. Se não tivesse feriado, eu estava aqui em Venceslau, no final de semana. Minha mãe já estava morando aqui em Venceslau. Então eu vinha sempre, mensalmente, para acompanhar o crescimento da Adriana. E aí as coisas foram passando, a Adriana foi crescendo, foi ficando independente. A razão de eu ter ficado no Mackenzie de eu não ter saído do Mackenzie e ficado lá, é que a Adriana poderia estudar gratuitamente no Mackenzie, assim como eu estudei. Eu nunca paguei 1 centavo de faculdade. Só que a Adriana não quis. Eu passei num concurso da Caixa Econômica, mas eu falei, não, o salário que eu ia ganhar na Caixa Econômica não seria o suficiente para sustentar-nos e pagar uma faculdade para a Adriana. Então eu preferi ficar no Mackenzie. Só que a Adriana não quis Mackenzie. A Adriana não quis deixar minha mãe e não tinha como levar as duas. A Adriana quis ficar em Venceslau e ficou em Venceslau e acabou fazendo a carreira dela aqui em Venceslau.
e eu fiquei no Mackenzie até então, quando eu conheci o Agostinho, tá? A Adriana já estava casada, com filhos, tá? Eu aí fui cuidar da minha vida. Foi a partir do momento que eu perdi a mamãe que eu não parei com essa viagem mensal, com essas viagens mensais, São Paulo, Venceslau. Porque a Adriana já estava casada, já tinha o caminho dela traçado, então não havia mais necessidade da minha proteção. Mas até então, eu estava acompanhando a Adriana, sempre no caminho da Adriana. E aí agora, normalmente quem me visita, a Adriana me visita, é o contrário, porque ela está sempre em Venceslau fazendo cursos, ou num feriado. Agora as visitas ela está sempre em Guarulhos. Está sempre em Guarulhos. Às vezes nem dá tempo de ir em Guarulhos, ela vai tão apressada, vai atrás dos projetos dela, e nós nos encontramos lá em São Paulo, ou às vezes no aeroporto, tá? Pode ser um segundinho só para estarmos juntas. Dona Maria Luzia, agora vamos falar do seu Agostinho Pouso Romo, um chileno? Sim, chileno. O Agostinho, ele é chileno, ele é engenheiro formado Você não conheceu ele no Chile? Não, eu conheci o Agostinho em São Paulo. Aqui em São Paulo? Foi lá em São Paulo que eu conheci o Agostinho. E ele é chileno, nós nos conhecemos há muitos anos lá em São Paulo. Chileno, tá? De Santiago mesmo? De Santiago, Valparaíso, né, amor? Valparaíso. Valparaíso. Ele deu aula, ele é engenheiro mecânico, foi professor muitos anos na Universidade de Concepción. Tá? É fã de Pablo Neruda também? Eu sou muito fã de Pablo Neruda, muito fã de Pablo Neruda. De Gabriel Garcia Marques também, o autor. E qual é a cantora que você gosta muito? Graças a la vida que me ha dado... Como que é? Mercedes Sosa? Mercedes Sosa. É fã número 1 de Mercedes Sosa. Tá? E o Agostinho, ele está aqui no Brasil há muitos anos, há uns 40 anos mais ou menos. Tá? Nós nos conhecemos, o Agostinho era casado, depois o Agostinho ficou viúvo, e a minha saída do Mackenzie foi quando o Agostinho ficou viúvo. Porque daí ele não quis mais que eu continuasse trabalhando, falou, vamos ficar juntos? Então vamos ficar juntos. E aí foi quando eu fui para Guarulhos. Tá? Foi quando eu fui para Guarulhos. E aí nós casamos, estivemos primeiro com uma relação de união estável, mas para ele isso não era muito legal, para minha mãe também não, porque era uma questão assim da minha mãe, que a minha mãe queria ver a filha casada. Então ela antes de morrer, ela me viu casada. Vou fazer uma análise aqui, um adendo sobre o Chile. Em Santiago, eu estive em Santiago, eu notei que a população chilena ela é assim muito amorosa. Até hoje no Chile, nas praças, a gente encontra muitos namorados, as pessoas namorando na praça, sentadas na praça e namorando, coisa que a gente não vê no Brasil. A gente vê, né? Então, um povo muito amoroso. É algum detalhe que vai me deixar marcado através da vida nessa visita que eu fiz no Chile. Até aproveitando aqui, falando do seu Agostinho, que está aqui presente. Bom, vamos falar sobre essa atividade que a senhora está tendo lá em Guarulhos, que chamou a atenção de todo mundo, porque ela trouxe uma radar lá de Guarulhos. Ó. Ela falou, Toninho, olha, eu trouxe uma radar lá de Guarulhos, né? Essa revista é da cidade onde mora a Dona Maria Luzia, e chama-se Weekend, né? E nós temos aqui uma página central, que daqui a pouquinho a gente vai filmar. Onde está aqui, por favor, Dona Luzia? Então, a página central falando de um trabalho que ela realiza como voluntária em uma das praças. Essa página aqui, Senhoras da Vila Sorocabana dão exemplo de cidadania. Essa matéria aqui, que depois a gente vai fazer aí uma filmagem somente dela para mostrar aqui junto com esse trabalho. O porquê desse trabalho lá em Guarulhos? Então, esse trabalho é porque essa praça, ela está a uma quadra da minha casa. Está numa rua paralela à minha rua, assim, uma quadra mesmo. E eu sempre passava por essa praça e ela era abandonada. Tinha
muito lixo, era um depósito de material de construção, de resto de móveis, tinha uma barraca, pessoas que moravam lá, sabe? Pessoas de rua que moravam lá, de oferenda, um local de oferendas, porque São Paulo é assim, aliás, talvez aqui também, onde tem um pouquinho de lixo, as pessoas, sabe, vão colocando, parece que ali é um depósito de lixo. Acumulando mais lixo. Mais lixo, onde tem lixo vai acumulando mais lixo. Isso é uma coisa triste, né? Triste, muito triste. E eu passava sempre, porque eu fazia caminhada todas as manhãs, antes de começar a fazer o meu trabalho na praça, de voluntário na praça, eu fazia uma caminhada, eu e o Agostinho. É uma vila assim bem plana, então nós dávamos 8 voltas, caminhávamos meia hora, 1 hora, todas as manhãs. E eu passava, cada dia eu via uma coisa, mais suja, cada dia aquela praça mais suja. E foi crescendo assim aquela curiosidade. Desejo também. De colaborar, de cuidar. De cuidar. E coincidentemente houve, outra se incomodou também, outras pessoas também ficaram incomodadas. E houve um dia que eles fizeram um convite no grupo, no Zap da vila, convidando as pessoas para fazer um mutirão de limpeza. E eu fui nesse mutirão de limpeza, mas sabe quantas pessoas? 4, não tinha mais que 4, 5 pessoas naquele mutirão de limpeza. Mas eu fiquei lá 1 hora, 2 horas mais ou menos com eles, tratando de cuidar, de tirar um pouco da sujeira da praça. E hoje a senhora cuida da praça? E hoje eu cuido da praça, não sozinha, tá? Aí eu convidei outras pessoas, né? Agora nós estamos com 4 senhoras, que nós estamos em 4 senhoras. É Luzia, a Áurea, uma senhora de 81 anos, tá? E uma outra da minha idade, que eu tenho 68. Então, nós 4 cuidamos dessa praça, tá? Hoje a praça tem uma outra cara, as pessoas que costumavam morar na praça já não estão mais morando na praça. Nós usamos material reciclável, são pneus, garrafas. E a praça está muito mais bonita. A praça está muito e ganhou até um destaque na revista. Sim. Destaque na revista, na internet. Sim. Umas pessoas vizinhas lá da praça, acharam que deveriam fazer uma homenagem, por sinal era meu aniversário, e elas fizeram essa homenagem, falaram, não, vamos fazer uma reportagem da Dona Luzia, da praça, como presente de aniversário. E foi isso que aconteceu. E a senhora acha que um projeto desse, esse incentivo que a senhora criou em si própria e também para as demais voluntárias, isso pode chegar em cidades como o Presidente Venceslau, por exemplo? Não tenha dúvida, e Venceslau também precisa, porque o poder público, se você fica esperando, o que acontece com as pessoas? As pessoas sempre estão esperando pelo poder público. Pessoas acham que o poder público é que tem que cuidar das praças, das ruas, é que tem que fazer tudo. Mas não dá para o poder público fazer tudo. Eu acho que nós temos que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Né? Cada um fazer a sua parte. Aí já faz diferença. Fez diferença lá na vila e eu acho que faz diferença aqui em Venceslau. Eu tive numa praça ali aqui em Venceslau, aí perto da igreja matriz, e é uma praça que poderia estar assim, impecável. Tem até uma torneira, água na praça, uma torneira. Nós não temos uma torneira lá na nossa praça. Tem 2 vizinhos que nos oferecem água. Nós pegamos água num balde e regamos toda a praça, as plantinhas, que você pode verificar, eu tenho algumas fotos, posso mostrar para você. A praça está florida, mas com balde, nós regamos todas as manhãs. Então aqui em Venceslau eu acho que, sabe, pelo menos aquela praça eu vi que ela está judiada. Essa aqui está mais ou menos, essa praça aqui do Central, ela está um pouco cuidada, mas aquela lá está abandonada. Eu acho que as pessoas, né, se o poder público não tem ação, nós devemos ter ação. Um exemplo no Chile, eu não sei se você percebeu isso no Chile, que as praças são impecáveis. Impecável. Flores para todos os lados. Isso modifica, isso faz uma diferença, uma tremenda diferença. Não precisa nem gastar muito, não é uma coisa que precisa um gasto, sabe? Tem que ter boa vontade, tem que ter carinho, tem que ter gosto, tem que querer fazer acontecer.
Eu acho que é possível. Olha só, nós conversamos com a senhora Maria Luzia Moreira Pinto, de 68 anos, uma pessoa extremamente culta, que tem esse cuidado especial com uma praça em Guarulhos. Eu sempre digo aqui em Presidente Venceslau, às vezes conversando com pessoas que são ligadas ao poder público, que a vida de uma cidade, ela converge para o centro. Então, as praças, quem levanta pela manhã sempre vem para o centro da cidade. E no centro existem as praças, e essas praças sempre têm que estar bem cuidadas, bonitas, porque as pessoas gostam disso, né? Quem não se sente bem indo para um lugar bonito? Então, praça é algo importante, como disse a senhora Maria Luzia, vindo aqui, fazendo esse bate-papo, contando sua história, uma história muito bonita. Ela que é mãe de uma pessoa muito importante aqui em Presidente Venceslau, que é a Adriana Moreira da Cunha. Obrigado por ter vindo. Olha, que gostoso ouvir a história da senhora e prazer e parabéns por tudo isso que a senhora conseguiu passar com galhardia. Sim. Toninho, eu deixo assim um recado aqui para os venceslauenses, para os jovens, né? Para o pessoal de Venceslau, que traga algo para a praça que convide os jovens, né? Porque dá para se fazer tantas coisas, pode ser um ponto de encontro. Tá? Enquanto você vê os jovens que estão nos bares, que estão, né? Hoje o jovem bebe, o jovem fuma, o jovem se distancia. Se tiver nas praças, por exemplo, aqui como Venceslau, uma cidade pequena, tá? Se tiver atração nas praças, você traz o jovem para a praça, traz o jovem para junto da comunidade. Isso eu acho que faz muita diferença em uma cidade como Venceslau. Tá? Eu agradeço o seu convite, agradeço o carinho de vocês, agradeço o carinho do povo venceslauense. Eu tenho um pouco de Venceslau. Muito obrigada. E continue acompanhando o nosso trabalho lá. Sim, com certeza, com certeza. Eu acompanho tudo, eu sei tudo de Venceslau e do mundo, porque você faz parte do mundo. Tá bom? Muito obrigada. Tivemos aí a senhora Maria Luzia Moreira Pinto, de 68 anos, que foi a nossa convidada para esse bate-papo aqui no blog do Toninho, num oferecimento da Anhanguera. A gente acredita em você, também do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, e assim, internet em ultra velocidade. Um abraço a todos.